Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o William, host aqui da WayTalking. Estamos aqui com mais um episódio. Hoje aqui com o Felipe. Obrigado, Felipe, por ter Obrigado, aceito o William. convite. É um prazer estar com você aqui. Felipe, que é o cofundador, sócio da Cuide-me, uma health tech que está entrando no mercado agora. E a gente está aqui por um bate-papo bem leve, bem descontraído. Então, de novo, Felipe, obrigado mais uma vez. Bom, vamos começar. Antes da Cuide-me existir, Felipe, o que você percebeu assim? Por que ela existe? Era um incômodo, uma necessidade do mercado? O que foi ignorado que você pegou esse insight e falou, cara, eu preciso fazer isso? Como é que nasceu essa tua ideia? Primeiramente aí, bom dia a todo mundo que está assistindo. Cara, a Cuide-me nasceu assim. Eu vi uma necessidade de mercado. Eu sou uma pessoa que eu leio bastante e leio de coisas aleatórias. Eu gosto muito de estar bem informado, né? Então eu comecei a ver alguns estudos na época que eu estava fazendo pós-graduação, que a faixa etária, né, o idoso, ele estava crescendo demais. E o mercado de trabalho estava sendo meio que impiedoso nesse sentido de você pensar, pô, eu tenho que trabalhar presencial. Na época não tinha acontecido pandemia, a gente não estava nessa virada de chave aí do híbrido ou modelo remoto, então tinha grande necessidade das pessoas procurarem um profissional para cuidar, e nem sempre era uma pessoa certificada ou qualificada. Acontecia bastante de ser o vizinho da amiga, um familiar que poderia cuidar. E eu vi que tinha essa necessidade de tirar também a burocracia com relação a, pô, como que eu vou encontrar uma pessoa? Eu tenho que ligar para uma agência tradicional. Lá eles vão me mandar uma pessoa que não necessariamente é uma pessoa que eu goste ou que eu analise o currículo. E também eu vi uma necessidade bem grande do cliente. Ele quer ter a decisão, né? Ele quer olhar o perfil da pessoa, quer ver quais são as características profissionais das pessoas, a descrição de um currículo, e falar, pô, legal, vou pegar essa pessoa e vou testar ela. Então ela nasceu basicamente dessa necessidade do aumento do idoso, do aumento da população idosa no Brasil, né? Junto com o aumento também das pessoas estarem ingressando no mercado de trabalho. Por mais que a gente tenha uma geração nova que ela já não tá nessa pegada, digamos assim, Nessa vibe, né? nessa vibe de, não, ó, vou trabalhar CLT, eles estão muito mais autônomos, né? Sim. Mas de qualquer forma, a nossa geração, né, que é essa geração millennium, baby boomer, a gente tem essa parte de responsabilidade de ter o trabalho, ter a vida social e ainda ter uma pessoa para cuidar, que são nossos pais, nossos avós. Então eu vi essa necessidade e falei, pô, posso ajudar de alguma forma. E também vi um outro sentido também, que é assim, como que eu posso ajudar uma pessoa que ela está ingressando no mercado de trabalho, um técnico em enfermagem, um enfermeiro que acabou de sair da sua residência, dar uma oportunidade também. Então eu pensei nessa parte social também, de pô, eu vou ajudar as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho também, não só a família, mas bacana. Você viu os dois lados, né? A pessoa que precisa, que tem necessidade de um cuidador ali, e a pessoa que também precisa trabalhar. Então você conseguiu juntar essas duas pontas aí. Então hoje, como que a Cuide-me funciona? Você é um profissional área da saúde, né? A gente tem diversas especialidades lá, cuidador, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, psicólogo. Teve até gente de odontologia residencial que eu nem sabia há tempos atrás que existia, que também veio procurar a gente. Então essas pessoas que estão ingressando agora no mercado de trabalho, elas podem fazer o cadastro lá na nossa plataforma, que é gratuito, e pode iniciar junto sem ter uma experiência tão abrangente, né? Iniciar de fato. Entendi. É interessante, porque assim, a gente sabe que no Brasil ser empreendedor é bem complicado, bem difícil, e o mercado de saúde, eu falo mercado com dor no coração, né? Que não deveria ser o mercado, mas deveria ser algo que não tivesse essa fraseologia, mas tudo no Brasil é muito regulado, saúde muito mais. Saúde, além de ser muito regulado no Brasil, é um assunto delicado porque você está mexendo com pessoas, com a saúde da pessoa, não tem espaço para erro. Como é que você decidiu falar, eu vou me entrar nesse meio que eu sei que é difícil, eu sei que é burocratizado, eu sei que é um risco muito alto. Como é que você falou assim, cara, eu vou empreender nesse mercado, nesse nicho? Cara,
é aí que eu tive uma sacada bem interessante, assim, na parte de regulamentação. É bom você ter falado desse ponto aí, que o que acontece, cara, hoje para qualquer clínica que eu abro, qualquer, não intermediador, mas hospital, clínica, qualquer servicinho hoje que você presta, você tem que ter um responsável técnico. Como a Cuide-me ela faz só a parte de intermediação, é uma uberização como Airbnb, Sim. Quinto Andar, Você liga as partes, iFood. né? Você intermedia Então as partes. eu sou a antiga página, vamos falar para nossa população da nossa idade, né? Eu sou a antiga páginas amarelas. Então a pessoa vai lá, eu faço só a intermediação. Eu pego o cliente e junto com um profissional. Então eu não tenho essa, não digo responsabilidade, mas eu não tenho essa parte, a regulamentação ela não me atinge nesse sentido. Entendi. Entendeu? Tem um ponto também que agora está mudando, que é a parte dos cuidadores, que ela não era uma profissão regulamentada, né? Agora parece que a gente está em vias de regulamentar isso, profissionalizar de fato, porque como eu falei no começo, né? Qualquer pessoa podia cuidar. Mas e a responsabilidade com relação a isso? De repente você está lá com o seu pai, seu avô, a pessoa está lá, acontece alguma coisa, ela não tem ela não tem como que eu posso dizer? O cuidado certo, não é cuidado a palavra, a experiência devida, né, de, caiu, quebrou alguma coisa, normalmente a gente tende a entrar em desespero. O profissional especializado ele vai saber que ele tem que ligar para SAMU, ele sabe que ele não pode movimentar a pessoa, porque já é uma pessoa frágil de idade, então ele tem que tomar algumas decisões ali muito rápido que o profissional especializado tem, né? Mas existe aquela preocupação, eu concordo com você, entendo você e concordo. Mas vamos pegar um exemplo. Hoje, por exemplo, você mencionou a uberização. Tudo que a gente fala que liga as partes é uberização hoje, né? Porque começou com Uber. Mas hoje muitas pessoas responsabilizam a Uber por alguns assuntos. Então, por exemplo, se eu pego um Uber e você é assaltado, as pessoas responsabilizam o intermediador, que é a Uber. Você tem essa preocupação com você? Sim, a gente tem bastante essa preocupação e a gente tem algumas ações que não só ajudam a gente, mas na parte legal também vai ajudar os nossos clientes, né? Então a gente tem um corpo jurídico que vai ajudar nesse sentido. De repente, vamos dar um exemplo aqui, né? De repente tá fazendo um atendimento, a pessoa acusa o cuidador de alguma coisa, sofre algum tipo de racismo, algum tipo de preconceito, a gente, fora os termos que já criam algum tipo de segurança para o profissional e para a família também, a gente vai dar o suporte jurídico nesses casos que acontecerem, né? Entendi. Bom, nós fomos, você ainda é, né? Eu fui gestor de projetos, e nessa ideia de transformar, de pegar a sua ideia e transformar em algo funcional, em algo palpável ali, que você tem um alcance, né? O que mais chamou a atenção? O que você aprendeu nessa tua jornada de ser o dono, né? De ter essa ideia e conseguir transformar em algo funcional? O que você aprendeu com isso tudo? Cara, nos últimos meses aí, eu tenho aprendido muito como pessoa e como profissional, né? Como pessoa, uma questão, aprendi muito sobre ser paciente, né? Pra quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Aprender uma questão de comunicação não agressiva, né? Então eu tenho que pensar um pouco mais, respirar verbalizar de forma diferente. Verbalizar de forma. A comunicação é tudo, né? Então eu não posso simplesmente virar pro meu nicho e falar, gente, vem cá, não, tem que ter um tom, tem que tomar um certo cuidado com as palavras. E eu tenho o problema de ser muito autêntico, né? Então de repente eu tô falando e eu tô pra eu falar uma coisa séria, eu tô conversando com um amigo de bar e não é o mesmo tom, tem que ser totalmente diferente, né? E na parte profissional, cara, me ajudou bastante assim. Tinha uma coisa que, como você bem falou, a gente e era gerente de projeto, né? E é até legal essa parte que é assim, eu sempre ficava bem nervoso, bem pé da vida, digamos assim, quando o desenvolvedor chegava para mim e falava, no ambiente de desenvolvimento, aqui no ambiente de teste, tava funcionando, tudo perfeito, né? Você falava, não é possível. Fala, não, cara, ele chegava lá na hora colocava em produção, nada funciona, quebrou tudo, ele, não. É o famoso na minha máquina funciona sempre. Na minha máquina funciona sempre.
E como que eu tô fazendo a parte de código também da Cuide-me, por mais que eu tive uma pessoa que me ajudou com a estrutura, agradeço bastante ele, mas eu que tô fazendo agora a evolução, cara, isso acontece o tempo todo, é aquele negócio de é raro, mas acontece sempre, sabe? Sentiu na pele? Senti na pele, e hoje eu entendo, eu tava até conversando com a minha equipe do meu emprego CLT, né, que eu falo, gente, agora eu entendo o desenvolvedor, peço desculpas a vocês. Gente, peço desculpa a vocês, eu sei como que é a vida do desenvolvedor, então me desculpem, qualquer cobrança que eu fiz, agora eu entendo, eu vou tentar pegar mais leve, tá? Não garanto, mas vou tentar. Então isso foi muito legal, cara. A gente também tá passando por isso, a gente já tinha uma experiência que realmente não é possível que não funcione agora, tá funcionando tão bonitinho, o que aconteceu que não funciona agora em produção? Mas a produção é um ambiente hostil, né, Felipe? É um ambiente agressivo que muda muita coisa, segurança principalmente, né, que a gente preza muito por isso. Mas, enfim, a gente tem bastante aprendizado em relação a isso. Sim. Falando um pouco do cliente, assim, posso chamar é um cliente da Cuide, né? Quem contrata o seu serviço é um cliente ali. Qual foi o seu insight mais importante, assim, em relação a como o cliente opera? Quando ele viu a plataforma da Cuide-me, qual foi o seu insight de falar, cara, tá dando certo? Ou não tá dando certo, eu tenho que mudar o rumo aqui? Cara, essa pergunta, essa pergunta ela é muito legal, porque assim, a gente está no processo de evolução e aprendizado contínuo, né? A empresa está há pouco tempo no ar, a gente já está com 220 profissionais já cadastrados, o número de famílias não chega nesse valor, mas é um número significativo, né? E o que a gente vê, assim, que a maior dificuldade que a gente está tendo é com relação ao cliente entender a nossa comunicação. Porque eu não tenho um cliente único, exclusivo, né? Não tenho só a família, eu tenho o profissional também. Entendi. Então, hoje acontece muito da conversa ser assim, as pessoas acham que eu sou uma agência tradicional. Então, eu converso com elas, eu trabalho minha comunicação para informar o quê? Eu faço só a intermediação. Então eu recebo muito e-mail, muita mensagem de, posso mandar o currículo para você? Como se você fosse agente como se eu fosse agente do profissional, Uhum. como se eu fosse agenciador. E não é assim, você tem que como esperar. Como agência do emprego, só que voltada. Exato. A pessoa pensa muito isso? A pessoa pensa muito isso, cara. E isso é que nem eu falei, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante a comunicação para doutrinar, digamos assim, as duas partes dos nossos clientes, né? Para eles entenderem esse novo formato, eles verem que não é uma agência tradicional, é uma mudança de paradigma no mercado, então a gente está trazendo uma coisa nova, que tem uma questão de confiança para a gente angariar dentro dessa novidade, que é o trabalho que a gente está fazendo, né? Mostrar a parte de confiança da Cuide para o cliente e também para o profissional, né? Entendi. Mas eu entendo que você precisa conversar de formas diferentes com uma ponta e com a outra, né? Sim. E como que é a tua conversa com o prestador? Porque eu também acho que dentro desse ramo de uma health tech, existem vários tipos de prestadores. Deve ter enfermeiros, deve ter algo relacionado, sei lá, não sei se é um enfermeiro-chefe ou um fisioterapeuta. E como é que você consegue conversar com esses vários tipos com profissionais diferentes? Você tem uma assessoria, você tem algo que te ajude falando, cara, eu preciso conversar com um fisioterapeuta agora, minha linguagem é outra. Como é que você se adapta a isso? Não, eu não tenho uma assessoria no momento, quem faz isso somos eu e meu sócio, né, o Thales, deixar até aqui o agradecimento e o apoio todo dele aí. Então, a gente tem uma linguagem para cada tipo de profissional, né? O Thales é da área médica já? Ele trabalha na parte de corretagem de seguros, ele tem uma corretora de seguros também. Ele é um empreendedor de longa data, então ele teve alguns empreendimentos, tem alguns empreendimentos e agora entrou na Cuide-me comigo também. Cara, cada tipo de profissional é uma comunicação diferente por conta da diversidade, né? Então a gente vai conversar com um público com um conhecimento um pouco mais limitado e um público com um conhecimento bem alto. E, cuidador principalmente, são pessoas que, como eu falei, pode ser a pessoa que está se profissionalizando, mas antes fazia faxina na casa da pessoa e de repente evoluiu e falou, eu tenho experiência eu quero ser algo diferente, posso cuidar do senhor, ou a própria família já convida, fala, já que você trabalha aqui, você
pensou num curso, alguma coisa, a pessoa vai, busca a profissionalização e continua lá junto com a família cuidando da pessoa. Falar com um técnico em enfermagem, com um enfermeiro, já vai mudando um pouco o tom, inclusive por causa da especialização, né? A conversa, ela já não é mais simplesmente cuidados. Quando você fala com o enfermeiro, ele tem um escopo muito mais abrangente, né? Ele tem que fazer limpeza de traqueostomia, por exemplo, dar remédio. Cada tipo de profissão tem um escopo pré-definido. Eu não faço essa pré-definição, já a regulamentação própria faz. Por exemplo, o cuidador não pode fazer medicação, não pode fazer retirada de exame, qualquer coisa injetável. Isso aí tem que ser um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, alguém que tenha especialização. E tem a questão também dos conselhos regionais, né? Eles regulamentam tudo isso. Então, por exemplo, na plataforma, se a pessoa faz acesso hoje sendo enfermeiro, ela tem que colocar o número do conselho regional que ela responde, para a gente ter a segurança de que realmente é uma pessoa Você faz uma checagem com a graduação de enfermagem, entendeu? Isso vem com uma outra questão que tá para eu te perguntar também, fica com relação à confiança. Toda startup no mercado precisa de cliente, obviamente, tal, mas eu entendo que uma health tech hoje, que é o seu caso da Quidme, precisa algo além disso, que é angariar a confiança do mercado, a confiança de quem vai usar os seus serviços, né? De quem vai usar o serviço do prestador, mas que você intermedia. E como que é ganhar essa confiança? Porque, por exemplo, você usou um exemplo bacana. A pessoa que vai fazer a limpeza da traqueostomia não é a mesma pessoa, talvez, que tem muito mais experiência do que alguém que vai aplicar um medicamento, enfim, ou dar um remédio via oral, enfim, eu não conheço tanto no mercado, mas enfim. Como está sendo para vocês ter essa confiança das pessoas, falar, é um serviço novo, é uma tecnologia nova que eu não estou acostumada, que eu não vejo tanto no mercado também, né? Como que é angariar essa confiança do seu público, cara? A gente tem não vou falar que é um problema, mas é um desafio, né? Porque a Quidme, como eu falei, é uma quebra de paradigma, né? A gente sai do tradicional. Então você não tem aquele contato, o cliente não tem aquele contato com a pessoa no primeiro momento. É só depois de seguir alguns passos na plataforma, a gente disponibiliza um tempo para a pessoa poder conversar com o cuidador, até passar limpo alguns pontos, tudo bem. Mas a confiança é um grande desafio e é um desafio gostoso de tá trabalhando, cara. É um trabalho de formiguinha, diariamente, com posts, com verificação dentro da plataforma. Então a plataforma é totalmente automatizada, vê todas as informações do profissional para a gente poder passar esse tipo de segurança para o cliente falar, não, beleza, vou contratar uma pessoa aqui que ela não vai me gerar um desconforto. O que a gente quer é simplificar a vida do cliente e não trazer mais um problema. Entendi. Então isso a gente trabalha muito pesado, a gente trabalha muito em cima para poder ter essa confiança e para poder passar essa confiança para o nosso cliente, né? Nosso cliente, os 2 pontos é o nosso bem mais importante. Porque é um meio que você não tem muita margem para erro, né? Eu não posso errar. Nesse mercado de health tech eu não posso errar. Errar para mim é morte empresarial. Então eu tenho que trabalhar bastante essa parte de confiança. Cara, vários casos que já aconteceram, eu ligo para os clientes, eu ligo para os profissionais, principalmente nesse início que as pessoas têm que aprender a mexer na plataforma, eu liguei para todos os profissionais que pediram para fazer cadastro, para as famílias que solicitaram, liguei, perguntei se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, se teve alguma dificuldade. Bacana, cara. Então nesse primeiro momento eu vou ter essa proximidade, eu tenho que ter essa proximidade. A hora que eu conseguir ter uma equipe maior, a ideia da Quidme é realmente evoluir para uma coisa maior. Então, possivelmente a gente vai ter uma central de atendimento. Sim. Hoje o atendimento é muito mais remoto, com chatbot e comigo, do que ter uma equipe. Então, no futuro a gente pensa em ter uma equipe. Cara, porque assim, por ser um segmento relacionado à saúde, diretamente relacionado à saúde, quando a gente fala que é tudo automatizado, eu acho que assim, a automatização veio para ficar, IA, chatbot, veio para ficar e vai ser o futuro. Mas tem coisas que não podem fugir do tradicional, eu acredito, como a saúde de um ente querido seu. Como é que você vai deixar um atendimento? Se você não estiver discordando, pode falar, é minha opinião nesse caso, tá, Fê? Como é que você deixa o atendimento de uma pessoa que precisa de cuidados
mínimos de saúde ali num chatbot, já pensou? Nada Então, acho que bem. tá certo, cara, assim, você tá lá junto, perto da pessoa, isso é o que vai, acho que, trazer a confiança que você precisa pra sua plataforma, cara. Eu levo muito para Cuide também o conceito de atendimento WOW, né? Você já deve ter Aham, ouvido falar. aham. Então, é aquele atendimento mais humanizado, mais próximo, que vai solucionar real problema do cliente, né? Então, eu penso muito nisso, exatamente para não correr o risco do cliente chegar, acabou o atendimento, o cliente mandar um feedback negativo lá. Então, eu quero que ele tenha uma experiência de cuidado do familiar e ele sentir que ele pode ter confiança, se ele quiser contratar o mesmo profissional de novo ou outro profissional, ele pode ter confiança de que ele vai ter o mesmo tipo de atendimento. Bacana, acho que é interessante essa questão do atendimento humanizado nesse sentido, acho que faz assim, nessa questão de saúde faz todo sentido, cara. É, puxando esse lado de confiança, a gente trabalhou muito com indicadores, né, Fê? Indicadores, métricas e tudo mais. A gente sabe que nem todos os indicadores mostram a verdade, nem todos os números são aqueles números que a gente esperava, ou que você acha que são os fidedignos, né? Ah, eu tô vendo que eu tô bem, mas, cara, eu tô sentindo que eu não tô bem. Os números mostram que eu tô bem, ou vice-versa. O que você está usando mesmo, assim, de olhar e falar, eu estou no caminho certo ou não? Eu tenho aqui um indicador que está me mostrando que eu preciso melhorar. Como é que está seu feeling em relação a isso? Eu estou indo para o lado certo, eu estou crescendo, eu estou sustentável ou não? O que você está usando para você tomar essa decisão, ter essa visibilidade? Cara, a gente está no começo, né? Então, nossos indicadores eles são básicos e objetivos. Hoje a gente está numa pegada de ver como que está o crescimento local da Cuidme, né? Mas nisso, eu já consegui tirar alguns insights disso aí. Por exemplo, quando a gente começou a Cuidme, eu abri ela para o mercado inteiro nacional. Uhum. E passou um tempo, eu vi que eu estava ficando muito pulverizado. Então, por exemplo, eu estava assim, tinha 50 profissionais em São Paulo, mas eu tinha um profissional na Bahia em 2 cidades distintas. E o que eu comecei a reparar? Cara, se precisar alguém lá na Bahia, por exemplo, vai falar, não, ó, vai ter profissional aqui, vai procurar, eu já vou perder a aderência. Então, eu tô numa pegada estratégica do quê? Vou brincar de war. Então, então Conquistar o mundo? eu vou conquistar o mundo. Então, o que que eu pensei? Eu vou fechar alguns grupos de bairro em São Paulo e em Guarulhos, que a gente está começando agora, Entendi. e determinei um valor X de profissional para cada uma dessas É o localidades. famoso piloto. Um famoso É o piloto. vamos pilotar. É isso. A gente está na fase de MVP ainda, Entendi. então a gente está fazendo todos esses testes. Então, vou pegar esse piloto. Quando eu chegar num determinado número X de profissionais e clientes, alcancei aquele número, uma porcentagem, vamos pensar lá, 70% daquele número, eu passo para o bairro do lado. Uhum. E aí cresço também e vou crescendo até chegar a um número grande que eu entenda que aqui em São Paulo eu posso mudar para outro estado, eu posso ir para outra localidade, entendeu? Então você percebeu que, assim, no primeiro momento você queria crescer rápido, e aí Exato. você pensou, olhou os números e falou assim, não, eu preciso crescer do jeito certo. É isso. Exato. Então Crescer chegou nesse rápido ponto. não é crescer com qualidade, não necessariamente é crescer com qualidade. Então eu prezei a qualidade agora dos nossos clientes, a qualidade do nosso atendimento mesmo, para depois poder crescer, poder ir para outras localidades, mas nada impede hoje uma pessoa de qualquer estado do Brasil falar, ó, eu tenho cliente, mas eu quero seguir pela plataforma. Inclusive por causa que a gente dá uma imensa segurança financeira aí para a pessoa poder receber os seus pagamentos, para ela ter o dinheiro certinho, porque acontece muito assim também nessa parte de atendimento informal, né? A pessoa vai lá, faz o atendimento, o cliente fala, depois eu acerto contigo, depois a gente vê, e fica esse desconforto, acontece com muito profissional esse desconforto, e é exatamente esse desconforto que eu quero tirar, eu quero que o profissional tenha certeza que ele vai receber o devido valor pelo trabalho dele. Fê, já aproveitar aqui, já que nós estamos falando de tecnologia, eu queria dar um recadinho para o pessoal que está vendo a gente, falar sobre a nossa master patrocinadora, que é a Waves. A Waves hoje se posiciona como uma boutique de tecnologia, não é somente uma consultoria, focada em entender a sua necessidade, ou seja, a necessidade do cliente, e se for necessário, a gente constrói com vocês um business case sólido para realmente apoiar na construção desse projeto. O foco é apoiar o cliente em cada etapa do projeto, garantir uma entrega impecável e soluções que realmente façam a diferença para você. Entre no site da Waves, www.waves.com.br. Segue a gente lá. Obrigado. Como você está intermediando essa questão do pagamento também? Estou falando um pouco de tecnologia agora. Como é que você está fazendo para você intermediar
realmente fazer com que as partes se conversem, chegue, obviamente, todo mundo quer receber, ninguém está Sim. trabalhando gratuitamente. Como é que você faz essa questão de vincular o pagamento do cliente à sua parte, ao prestador? Como é que está funcionando isso? Hoje a gente trabalha com uma plataforma globalmente conhecida que é o Stripe. O Stripe ela faz toda essa divisão de valores. Então o dinheiro do profissional, o soldo do profissional, ele não vem para nossa empresa para a gente repassar para o cliente. O cliente faz todo o onboard do Stripe dentro da nossa plataforma. Ele abre digamos que uma conta digital. E aí o dinheiro já vai direto para a conta dele, já é separado. As taxas do Stripe, que ela cobra uma taxa, o que é a taxa da plataforma, que deixando bem transparente, a gente cobra 20% hoje no valor do serviço prestado, e os 80% faltante vai todo pro profissional, vai todo pro prestador. Então não passa nada pela gente, já vai direto, o profissional hoje tem total segurança, já faz essa divisão, sim. E o profissional tem total segurança que ele vai receber sem nenhum intermediador, sem nenhum problema, vai cair na conta dele. No primeiro pagamento, aí é uma regra de negócio do Stripe, o primeiro pagamento é em 30 dias e os demais pagamentos eles dão de 2 a 7 dias para fazer essa transferência automaticamente. Então o cliente não precisa fazer nada, fez o cadastro, colocou a conta do banco dele lá, para a hora que bater na conta do Stripe, ele replicar para a conta do banco, ele recebe sem precisar falar com a gente. Então o nosso profissional, ele tem o profissional autônomo, né? Sim. Ele tem toda a segurança que ele vai receber o valor dele. Entendi. Depois eu vou entrar mais fundo nessa questão da tecnologia, mas eu queria voltar só a um ponto, que a gente sabe que empreender, novamente, não é fácil. E como é que foi seu custo emocional em relação a isso? Emocional, financeiro, família, sua estratégia, como é que foi tudo isso, cara? Porque eu sei que você teve que tomar uma decisão aí no meio do caminho, né? Assim, ainda está tomando, né? Eu tô Como é que tomando tá isso, várias sabe? decisões, né? Fora a Cuide-me, hoje eu tenho um trabalho formal, né? Eu tenho um CLT, eu trabalho num grande banco aqui da capital, né? Do país, digamos assim. E tem um custo emocional, tem um custo financeiro. O custo financeiro nesse primeiro momento, cara, você vai ter, não tem como. Para quem quiser empreender, você tem que dispor de uma verba aí. Não precisa ser um negócio enorme, você tem que avaliar todos esses pontos. Então avalie e veja se compensa empreender. E eu acho que compensa, tá? É a primeira vez que eu tô empreendendo. Então foi a muito custo também, porque eu nunca me vi como empreendedor, né? De repente, eu tenho essa ideia desde 2019, fui fazer ela agora em 2026, exatamente porque o meu sócio, numa conversa, numa festa de família... Tinha que ser. Ele virou e falou, puta ideia legal, vamos fazer? Tinha que ser então, né? Então, eu tava com medo, cara, eu passei esses 5 anos pensando na Cuide-me com medo, falava, será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou? E ele deu aquele pontapé, sabe? Vai, vamos junto. Entendi. O vamos junto é importante, cara. Então me deu confiança. Sozinho ali, E o peso emocional que tem pra mim, assim, também tenho família, sou pai de 2 filhos, tenho a minha esposa, então eu já tenho uma vida extremamente atarefada no meu trabalho CLT, e separar essas partes é muito complexo, né? Eu consigo separar muito bem, então, digamos assim, das 8 às 18 eu sou o Felipe profissional CLT, das 19 até o dia... Segunda jornada. Segunda jornada, que inclusive essa segunda jornada ela é bem extensa, eu sou o Felipe, fundador e CEO da Cuide-me, né? Então tem um cansaço físico e psicológico muito grande. A gente vai falando com outros fundadores ou vendo alguns fundadores no YouTube, tudo, você vê que o ciclo é o mesmo, né? A gente tem uma vida dupla, é uma vida muito estressante. E como é que você se alivia disso, cara? O que você faz pra dar uma desestressada assim? Cara, o que eu tive que aprender, vou dar uma dica para vocês. O que eu tive que aprender nesse primeiro momento é escrever o meu dia. Eu coloco no papel o meu dia, eu faço um roteiro do meu dia todo. Então, eu comecei a pensar assim, se eu não conseguir fechar até determinado horário, eu trabalho para Cuide-me das 7 da noite às 10 da noite, que é o que eu tenho para fazer tudo. Se eu não parar às 10 da noite, eu tenho uma qualidade de vida terrível. Eu não durmo, eu não descanso, a não ser que seja... Vamos pensar assim, ó. Se eu não conseguir resolver hoje, ou se não for um problema que eu tenho que resolver hoje, eu posso fazer amanhã. Então, não vou ficar me matando, não vou ficar
até altas horas da madrugada, porque é uma coisa que não é crítica, não vai parar a minha produção. A não ser que já aconteceu algumas vezes que eu fiz alguma atualização, parou a produção e eu tive que ficar até 3, 4 horas da manhã fazendo sim, bug entendi. fix lá. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí foi a Gmood rolando Mas lá. é engraçado, tive que... né? Porque você faz com gosto, né? Você Não é faz algo, com gosto, não é algo cara. que tá... Ai, quebrei aqui. Você faz com gosto, cara. É diferente, né? Obviamente eu sou um profissional bem dedicado, eu amo o que eu faço, mas quando você faz o que você ama pra você, com o seu negócio, a sua empresa, é diferente. É diferente. É uma motivação diferente, é muito satisfatório, é extremamente satisfatório. Toda a burocracia, toda a política, tudo que vai ao redor disso que a gente fala na empresa, que, pô, puta, podia ter menos, podia ser menor, você consegue quebrar, porque são as suas decisões, né? Por mais que você tem sócio também, você vai quebrar o pau com seu sócio, vai falar, cara, pô, não é desse jeito, vamos seguir de outra forma. É aquele negócio que, o que eu pedi pro meu sócio, falei, cara, me dê licença poética pra eu poder te xingar mentalmente. Porque você já sabe ser empreendedor. Não fica bravo. Eu falei pra ele, Thales, não fica bravo, né? Porque você já é empreendedor. Eu tô entrando nesse mundo agora. E eu sou um cara que eu sou agitado, cara. Eu sou dinâmico, eu corro, eu vou atrás, eu vou desbravando, entendeu? Então ele já é mais tranquilo, ele sabe, ele já tomou os tropeços. Então ele fala, pô, isso aí eu já passei, cara. Eu fico pensando aqui e falo, caramba, eu quero matar ele, mas realmente o cara já passou, mas sabe? você não passou, acho que faz parte de Eu não passar. passei. Mas é bom que você tenha alguém que realmente precisa tá te orientando, cara, eu já passei isso. Quer passar? Pode passar, você tem que se decidir. Ele fala exatamente isso. Pode passar, mas tenta seguir de outra forma. Sim, ele fala exatamente, pode passar, que já passei, beleza. Você vai, ele fala pra mim, cara, você vai ficar puto da vida comigo. Mas tudo bem, eu sei, você tá começando agora, você tá aprendendo agora. E aí a gente se dá super bem. É a licença poética. É minha licença poética. É importante. Fê, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Pelo menos aí no mínimo uns 15 anos. No mínimo uns 15 anos. Me atrevi a fazer uma pergunta um pouco particular pra você. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Eu te conheci, você pesava quantos quilos? Eu pesava... Quando você me conheceu, eu pesava uns 130 quilos. Depois eu cheguei a pesar 160 quilos. E você fez a bariátrica, certo? Sim, eu sou bariátrico. Tá no shape aí, tá bonitão. Você acha que isso foi o início da sua mudança, cara? Assim, porque você mudou muito, eu te conheço, você mudou muito. Você acha que foi o início da sua mudança, foi a bariátrica? Você ter visto que eu consigo mudar e mudar pra melhor? Você acha que isso ela foi um dos pontos. Eu acho que o ponto que mais pesou... Quer dizer assim, cuidar da saúde é um início. Cuidar da saúde é um puto início. É um puto início. Vamos falar nesse ponto de cuidar da saúde, mas eu vou falar os gatilhos de toda a minha mudança, né? Cara, cuidar da saúde é ter mais disposição, você tá mais predisposto à novidade, porque você vai mudar toda a rotina da sua vida, você vai mudar todas as coisas e você, digamos assim, você vai virar e vai falar, pô, eu consigo fazer isso. Coisa que você cria um preconceito na sua cabeça, porque você não pode fazer. Por quê? Porque você é isso, você é aquilo. Não, eu me coloquei numa situação que eu não posso ser vítima de uma comorbidade. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Perfeito. Então no meu mundo, falei, não, vou entrar nesse processo da bariátrica, vou mudar isso aí, e com isso veio vários benefícios. Cara, saúde. Então eu tive mais disposição para fazer as coisas, eu tive mais motivação, você se torna uma pessoa mais alegre, sim. As pessoas podem discordar de mim, tem todo o direito de discordar de mim, mas você se torna uma pessoa mais alegre e isso te traz mais vontade de fazer as coisas. Perfeito. Então todo aquele medo, todo aquele preconceito, tudo aquilo que me assustava, porque você sofre alguns preconceitos por ser gordo ou por qualquer outra coisa do gênero. Eu não quero entrar em viés ou qualquer coisa do ponto, mas você entra nesse ponto e você começa a recuar muito, porque você fala, pô, eu não consigo, eu não posso. Pô, como que eu vou fazer? Porque alguém vai acabar me criticando porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, eu falei, já que eu estou fazendo uma mudança de vida, eu vou fazer uma mudança total. Foi um grande gatilho pra você, pra você começar... Foi um grande gatilho, cara. Um grande gatilho, que esse gatilho anterior foram os meus filhos, né? Porque eu cheguei num momento da minha vida que eu não conseguia... Eu tenho um filho de 3 anos agora, você sabe muito bem disso, Giovanni. E quando ele nasceu, eu não conseguia sentar no chão pra brincar com ele. Então,
tudo isso ajudou, colaborou para eu poder ter, inclusive, essa postura que eu tenho hoje de vou para cima, vou fazer, vou acontecer. Tudo me deu mais confiança, cara. É incrível como a confiança aumentou muito nesse sentido e hoje eu bato na mesa e falo, pô, percebi muito isso em você, cara. Eu percebi como você mudou da bariátrica pra cá. A gente tá falando bariátrica porque foi o gatilho da sua vida, mas Sim. tem outras pessoas com Sim, outros sim. gatilhos e tudo mais. Mas eu percebi muito como você mudou, assim, da água pro vinho, cara. Em termos de disposição, em termos de querer fazer acontecer. Então por isso que eu te perguntei se esse foi um dos gatilhos pra você realmente investir na Cuide-me ali. E foi, né? Sim, foi. Foi um doce. A Cuide-me virou a menina dos meus olhos nessa minha mudança de cultura pessoal, digamos assim, né? Sei. Então, ela me deu, todas essas mudanças me deu um estalo pra falar, não, eu posso, eu vou fazer. Pô, eu consegui, eu fiz um triatlo, gente, fiz um triatlo, competição, hoje você sabe muito bem, eu faço competição em alto mar. Cara, Então, eu via você correndo, eu falava, caramba, esse não é o Felipe. Que bacana, fiquei muito feliz mesmo. Então, por que eu não posso também ter essa disposição? Por que eu não posso pegar toda essa motivação dos benefícios pessoais para minha vida profissional? Pô, vou abrir uma empresa, vou empreender. Meu pai fala que eu sou louco, né? Meu pai ele fala, eu não tenho, meu pai é um profissional extremamente bem-sucedido, um cara inteligentíssimo, mas ele fala, eu não tenho essa disposição que você tem de tentar empreender, não é para mim. Eu falei, cara, eu vou. É muito Às vezes legal. pode ter sido até pra confrontar o meu pai, mas eu vou. Brincadeira, pai. Pra mostrar e falar, pai, eu consigo, tá vendo? Exato. É importante, ter apoio da família é maravilhoso, assim. E eu vejo que teu pai te apoia muito, né, cara? Meu pai me apoia muito, cara. Minha esposa é incrível, assim, ter uma pessoa... Com certeza. Aí vamos dar valores às mulheres da nossa vida, né? A pessoa Nossa certa do esposa. lado de falar, hein? Cara, a minha esposa, Andressa, ela pode não gostar das coisas. Ela foi contra a minha bariátrica, né? Ela foi contra, mas ela sempre me apoiou. Ela falava, não precisa, pô. E tudo bem, né? E tudo bem. Tudo bem. É exatamente isso. Ela falou, cara, você quer fazer? É pro seu bem? Vai e faz. Não sou eu que vou virar pra você e vou falar não pra depois você ficar frustrado com a sua vida, nem comigo, é com a sua vida. Vai e faz. E a mesma coisa pra Cuide-me. Ela não questionou, falou, pô, mas vai ser difícil, mas... Tem, obviamente, as conversas de tipo, pô, você vai fazer mais uma coisa, você já não consegue ficar parado, né? Eu sou inimigo do ócio, né? Então ela já fala, você não consegue ficar parado, você vai fazer mais uma coisa. Eu falo, vou, daí ela fala, então vai. Se você acha que você pode, que você consegue, vai, pô, você tem total apoio. Então, ter a pessoa também do seu lado, sua mulher, seu marido, te apoiando, mesmo com opiniões isso é diferentes, fundamental. mas Mesmo com opiniões distintas, isso é fundamental. Legal. É fundamental. Vamos mudar pra tecnologia, cara? Bora pra tecnologia. Eu sei que você é um cara que lida com tecnologia, praticamente sua vida toda lidando com tecnologia, mas não é um cara de tecnologia, um desenvolvedor, um engenheiro, um cara de infra. Mas agora você é tudo isso, certo? Eu sou tudo, cara. Sou gerente de projetos, sou DevOps, sou codador, sou o que mandar eu tô fazendo. Nossa, tudo, né, cara? Como é que tá sendo pra você, assim, qual a plataforma da Cuide-me? O que vocês estão usando de inovador, de plataforma de mercado? Como é que tá a vida tecnológica da Cuide-me? Cara, a Cuide-me ainda a gente tá no MVP com IA, mas a gente tá em MVP ainda. A plataforma dela hoje, ela é bem mais básica, digamos assim. Se eu falar básico vai ser até pejorativo pra gente, porque não tem um... Nunca é, né? Nunca é básico, né? Nunca é simples, né? Então hoje a gente trabalha com um background da Google, né? Hoje a gente trabalha com o Firestore, o Firestore e o Firebase, né? Então, Firebase, isso. E a aplicação toda é baseada em React, né? Então, ela é pronta já para trabalhar responsivamente. Então, e tem que pensar todos no sentido com o público, sempre o público, né, que a gente está trabalhando, porque é uma pessoa... Quem contratam não são os idosos, são os filhos dos idosos, mas a gente tem que pensar no público idoso também. Então, tem toda uma parte de acessibilidade. Hoje a plataforma toda ela é acessível, ela é pronta para o pessoal que tem deficiência visual, ela é pronta para deficiente auditivo. Então ela tem toda uma parte de acessibilidade. Eu trabalhei muito tempo na parte de design da onde eu trabalho hoje, né? De UX. Com um pessoal espetacular aí, o pessoal que trabalhou comigo. E eu aprendi muito com eles essa parte de content, acessibilidade, como se comunicar dentro da plataforma com o cliente.
Então, isso aí me deu uma base tecnológica e de design muito legal para poder. E eu falo com eles hoje, falo, gente, eu agradeço demais tudo que eu aprendi com vocês. E eles também falam, pô, legal saber disso de você. Uhum. Então, toda a parte tecnológica a gente trabalha pensando no cliente, né? Então, é simples, digamos assim, o custo mais baixo possível, até porque a gente não dispõe de uma verba enorme, a gente não tem um investidor por trás, por enquanto, estamos em busca, Custos então, próprios. os investidores que estiverem afim, pode vir falar com a gente. Estamos procurando investidores também, Tudo recurso próprio. mas tudo agora é recurso luta. próprio. E recurso próprio de duas pessoas que estão, um no seu CLT, o outro no seu empreendimento, e a gente dispõe o que tem, né? A gente não tem um fundo um fundo próprio nosso, cheio de grana para ajudar. Não, a gente tem aquele pingadinho que sobrou no final do mês, a gente junta e fala, isso aqui é o nosso investimento para Cuide-me. Certo. Pessoal, aproveitando, queria deixar aqui para vocês um convite. Nós teremos episódios e séries específicas com mulheres executivas no mercado atualmente, mulheres que são empreendedoras, e teremos especialmente uma mulher host aqui para fazer essa entrevista com vocês. Então fica o convite aqui nos próximos episódios do final do nosso Talk aqui. Então queria que você... Uma última pergunta, um último item, assim, uma pauta, assim, fala sobre o que... Se você pudesse voltar lá no início, 2019... Fala 2019, né? 2019. O que você faria diferente? Que decisão você tomaria, que você tomou naquela época, que tomaria diferentemente agora, assim? O que você não repetiria como um erro e você aprenderia agora? Cara, eu acho que o meu erro lá atrás foi a falta de coragem que eu tenho agora. Eu deveria ter tido essa coragem de empreender. Eu deveria ter obtido mais conhecimento, que naquela época também não tinha todo o conhecimento que eu tinha hoje, tecnológico, tudo. Então, assim, se eu posso falar para as pessoas, se especializem, estudem, essa parte de tecnologia é uma parte que ela nunca deixou de estar bombando, né, de estar quente, o mercado aquecido. Então, se aprofunde, conheça determinados pontos dentro dessa tecnologia, desenvolvimento, design, toda essa parte, porque eu acho que de lá para cá eu evolui muito e eu poderia, antes disso, eu já sou uma pessoa de 40 anos, né, mas antes disso eu poderia ter obtido um conhecimento que hoje eu provavelmente estaria muito melhor. Também outra plataforma, outro nível, já teria aberto a terceira empresa, já estava... Mas nunca é tarde, né, Fê? Nunca é tarde, nunca é tarde. O importante é começar, dar o primeiro passo. Cara, hoje, felizmente, a média de vida das pessoas aumentaram e esse vigor que as pessoas têm para trabalhar hoje é muito maior do que antigamente, né? Então, hoje a pessoa não se aposenta só por se aposentar, ela quer aposentar e continuar trabalhando, quer fazer outra coisa. A gente é meio, que nem eu falo, é inimigo do ócio, né? A gente quer continuar fazendo. Então, as pessoas têm que estar sempre prontas para fazer as coisas e se pôr em estar disponível para aprender coisas novas, que é muito legal, cara. Então você vai aprendendo, vai evoluindo e vai mandando bala aí, não importa a sua idade, você pode fazer. Bacana. Fê, cara, brigadão, assim, te agradeço demais pela oportunidade. Acho que a oportunidade de ter vindo aqui, dar essa experiência pra gente aqui da sua vida, da sua experiência profissional, tua experiência família e tudo mais, e da plataforma da Cuide-me, ter engajamento, a coragem de fazer acontecer. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente aqui da WeTalk te agradece demais. E para quem tá vendo a gente aí, a gente agradece pelos espectadores que estão aqui com a gente hoje. E até o próximo WeTalk, gente. Obrigado. Obrigado, gente.